Então, deu branco? Pois então, esse é o famoso branco que dá nas provas de vestibular, nas provas de concurso público e nas provas de residência médica. E principalmente agora, provas do Enem. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa ansiedade que leva muitos jovens e muitas pessoas a terem esse branco e não conseguirem desenvolver tudo aquilo que estudaram durante todo o ano. Eu sou Valéria Fagundes, psicóloga, e estou aqui hoje para a gente abordar esse assunto. Bom, a ansiedade, ela é algo que é importante, mas ela também pode nos atrapalhar. A ansiedade, ela é importante porque faz com que a gente se movimente, porque faz com que a gente sinta, né, a necessidade de ir atrás, de buscar o nosso objetivo, de planejar as nossas metas e principalmente de a gente focar em o que fazer. Então, quando a gente vai procurar, pensar, eu quero fazer medicina, eu quero fazer odonto, eu quero psicologia, isso gera uma ansiedade, né? Mas também gera o fato de a gente começar a estudar para as provas, né? Será que eu vou conseguir gravar tudo aquilo de matemática, todas as fórmulas de física, lembrar de história, de todos os acontecimentos, das datas, enfim, de todos os assuntos, né? Das matérias que nos são cobradas, principalmente num período de vestibular. E muitos alunos me procuram, né, pensando assim, Valéria, como é que eu faço para lidar com essa ansiedade, com esse momento diante da prova? E isso tem me gerado eu não consigo, eu chego na hora da prova e parece que trava, parece que eu não consigo lembrar daquilo que eu estudei. Pois então, nós temos uma série de questões bioquímicas que acontecem no nosso cérebro. Quando a nossa ansiedade ela tá muito acelerada, quando está muito chega no ápice, né? A gente gera uma respiração mais ofegante, os nossos batimentos cardíacos também ficam mais acelerados, a nossa mão começa muitas vezes a suar, a boca começa a ficar mais gelada e começa a ficar esbranquiçada, né? A gente começa a ter um desconforto muitas vezes abdominal, a gente tem vontade às vezes de ir no banheiro. Então tudo isso, né? As pernas também começam a ficar mais bamba, né? Aquela famosa assim, ai, parece que eu vou cair, parece que eu vou desmaiar, né? Então são vários sintomas que acontecem no nosso cérebro e no nosso corpo que faz com que a gente às vezes não consiga, né, se deter e parar e fazer uma prova de forma tranquila. Então, uma das técnicas que eu costumo trabalhar muito com as pessoas é a respiração, né? Então, a gente precisa aprender a respirar, aprender a se conhecer. Além do autoconhecimento, é claro, essa técnica de respiração. Então, eu vou mostrar para vocês uma técnica que eu costumo utilizar. Essa técnica eu faço, ela é mundialmente conhecida. As pessoas trabalham com pessoas que às vezes estão em grupos de toque, né? Transtorno obsessivo compulsivo, pessoas que querem parar de fumar, enfim, para várias pessoas que têm fobias também, às vezes para entrar em avião, enfim, né? Então eu vou trabalhar agora rapidamente essa técnica de respiração. Convido a todos, né, a fazer. Essa técnica eu sugiro que você vá fazendo ela em vários momentos do teu dia, mas pelo menos uma vez ao dia ela é importante, para que na hora da prova você possa realmente sentir o resultado, porque não é agora eu vou ensinar, você vai fazer agora comigo e depois na hora da prova você vai tentar fazer. Bom, até ajuda, mas não vai ter o efeito que a gente busca, tá? Então a respiração eu convido para você ficar na posição mais adequada, mais tranquila, onde você se sinta mais confortável. Você pode fazer ela de olhos fechados ou, se você não se sentir à vontade, você pode olhar para a ponta do seu pé, tá? Eu vou fechar os olhos porque eu me sinto mais à vontade, tá? Então eu vou fechar os olhos, eu vou inspirar pelo nariz, eu vou segurar o ar e vou soltar o ar lentamente. Só que quando eu segurar o ar, eu vou contar mentalmente até 6. E aí depois eu solto o ar pela boca. Então eu inspiro pelo nariz, seguro por 6 segundos e solto lentamente toda a respiração. É como, você não vai soltar assim e nem, né? Você vai soltar de forma devagar. Eu vou fazer e vocês vão acompanhando. Eu vou contar nos dedos para você ver que eu estou fazendo a contagem, mas você não precisa fazer contando nos dedos.
A técnica da respiração, o ideal é você fazer 10 vezes, tá? Ou o quanto você achar necessário, né? Pode fazer 5 minutos, assim você pode colocar no celular 5 minutinhos, coloca ali do lado e vai fazendo a respiração. E você vai sentir que você vai começar a relaxar os ombros, você vai perceber que os batimentos cardíacos vão começar a diminuir. Então você vai começar a ficar a prestar mais atenção no teu corpo e a ficar mais consciente disso que você está resolvendo. Então quando chegar na hora da prova, você vai estar mais tranquilo, você vai conseguir ler o enunciado, vai conseguir responder a questão de forma mais calma, tranquila, consciente, né? E não vai deixar então esse famoso branco atrapalhar na hora da prova. Isso? Deu branco? Deu branco. Mas é uma situação incrível, porque... Mas é uma coisa que é muito comentado, essa questão. Né? Na minha época, né? Olha, eu saí de casa com toda a matéria bem fresquinha, e aí quando eu cheguei na hora da prova, deu branco. Simplesmente eu esqueci. Olhei aquela questão, eu li, e eu não lembrava como responder. Aí depois, mais interessante, terminou a prova, entreguei, chutei, né? E aí, quando eu cheguei, veio tudo. Quer dizer, a bendita ansiedade, atrapalhou. Na hora, acabou atrapalhando a ponto, né, de dar esse bloqueio. Uhum. E esse exercício que tu fizesse, ele acalma a mente também, claro. Né? Acalma a mente. Nós estamos aqui com a Cláudia Pedroso, que é do Ponto Mutação, né? Então ela está me ajudando hoje a falar só um pouquinho sobre a ansiedade vestibular. Mas respondendo a pergunta, né, Cláudia, realmente a respiração, ela é importante para muitas coisas, né? Mas hoje nós também tem bastante pessoas trabalhando com Mindfulness, né? Mindfulness, né? Então isso é bem interessante. E a respiração para vestibulandos, ela é primordial. Sabe por quê? Mas eu ia perguntar, por que é tão importante? Porque assim, o adolescente, ele tá sempre muito ansioso, muito agitado, pensando em muitas coisas. E a respiração faz com que tu possa parar e pensar em ti, né? Faz para tu poder sentir as tuas energias, as tuas vibrações, faz com que tu possa ter consciência do teu corpo, né? Então, só um pouquinho, para, relaxa, respira, pensa no que tu vai falar, pensa no que tu vai fazer, né? Então é por isso que a respiração ela é tão importante, porque nada mais é do que tu parar e ficar contigo mesma, né? Tu parar e pensar e sentir o teu coração, sentir, né, a vibração que tu tá, sentir a energia que tu tá passando. E a ansiedade faz com que faça o quê? Tu fica cada vez mais louco, mais agitado, louco no bom sentido, né? Mais agitado, né? E aí tu não consegue parar para responder uma questão. E não parece dar um curto-circuito? Por que dá aquela sensação de curto-circuito? Que parece que tu esqueci de tudo. Parece esse branco, né? Que tu tá... O branco, na verdade, é uma liberação muito grande, né? Que tu tem de substâncias que geram isso no teu corpo. Então, nós temos uma adrenalina muito grande, né? E nós temos a questão do cortisol. Quando o cortisol, ele é muito alterado no teu corpo, aí tu tem essa sensação do famoso branco. Né? Então, nós temos aí uma questão bem bioquímica, né? Uma questão de hormônios também. E é por isso que a gente precisa aprender a dar essa baixada, né? E a dar essa respirada. E é por isso que a respiração ela é tão importante. Agora tu falou uma coisa, quando eu praticava um pouco mais tempo de meditação, tu consegue manter o controle. E na hora H, tu dá uma respirada. Eu me lembro que a gente foi fazer uma entrevista uma vez. Fazer uma entrevista numa rádio. Eu tava bem, até quando tava preparado para entrar pra fazer a entrevista, né? Nossa, começou a me dar começou a desencadear, o coração acelerou e não controlava aquilo. Aí eu disse, não, eu vou meditar. Aí eu fui, tinha um espaço mais calmo num cantinho, fui lá e respirei. Fiz 10 respirações, bem dessa como tu falou. Exatamente. Aí o cérebro oxigenou de uma forma, eu entrei mais tranquilo, um pouquinho nervoso, mas eu entrei e aí fluiu toda a entrevista. Exatamente, a palavra da oxigenação, né? Então tu aprende, quando tu faz a inspiração, né? Tu joga bastante ar pra dentro. Então tu segura e solta lentamente, né? Então, assim, tu tá oxigenando esse cérebro, né? Tu tá oxigenando, então tu tá deixando as coisas fluírem dentro de ti. Tu tá aprendendo a ter uma liberação mais adequada desses hormônios, né? Então, tu começa a colocar tudo numa balança.
né? Se a gente for ver, fazer um exame de sangue, a gente vai ver que o cortisol foi lá na estratosfera, né? Por isso que tu tem O essa cortisol liberação. não é benéfico, ele é benéfico? Ele, até certo ponto. Ah, tá. Ele pode atrapalhar, então. Ele atrapalha, sim, por isso que ele te dá o branco, né? Ele Ou dá essa seja, liberação esses muito hormônios grande. nos ferram. Eles te bloqueiam e aí tu não consegue mais agir, tu não consegue responder aquela questão. Tu simplesmente para. Por que isso? Porque, na verdade, o que ele tá te dando, qual é a mensagem que ele tá te dando pro teu corpo? Quando tu começa, acelera o coração, dá que nem aquele monte de sintomas que eu te falei. Qual é a mensagem que dá pro teu cérebro? Tá dando um tilt. Que Vai dar um tilt. piripaque, apaga Vai te ele. dar um piripaque. E o que teu cérebro faz contigo? Apaga tudo. Então ele para de Para economizar, eu processar acho. para economizar energia. Então ele te protege. É que nem um computador, né? O computador, o que acontece? Ele desliga quando sabe que vai entrar um vírus, alguma coisa ali. Ele para tudo, tu não consegue mais mexer. É a mesma coisa que acontece com o nosso organismo. Ele bloqueia aquela situação e não vai fazer com que tu gaste mais energia. Pô, tu pode ter um AVC, tu pode ter né? Essa é a mensagem que tu passa pro teu organismo. E quando a gente tem um AVC, logo, o mais grave que pode acontecer é a gente morrer, né? Então, assim, qual é a sensação que vem pro nosso corpo? Pô, eu vou morrer, né? Pensando assim de uma forma mais rápida e lógica. Então, logo, ele bloqueia aquilo que tu tá fazendo e aí ele te deixa economizando energia. E claro que na hora da prova tu sabe que tu não vai morrer porque, né, tu tá acelerando, porque tu tá ansioso. Mas pode acontecer casos, não sei se tu já teve, de desmaiar, a pessoa passa tão... Sim, viu? passa Apaga muito literalmente. mal. Tu apaga literalmente, Ah, né? então é A bem ansiedade, ela é muito grande, Viu né? só? Então te bloqueia, a Mas mão imagina a começa... frustração, né? Valéria, a pessoa estudou um ano inteiro, ó, tem gente que tá mais de anos se dedicando ao vestibular para medicina, estudando afinco, aí chega na hora H, que é para te mostrar toda a tua prática, todo o teu conhecimento, pum. Exatamente. Dá que nem o Chaves, aquele piripaque cai do Exatamente. ar. E é isso que eu venho trabalhando com eles, né? Todo um ano de preparatório, que é para uma prova, né? Que a gente busca aí sempre a URGS, né? Aqui no Rio Grande do Sul, principalmente. E nós temos inúmeras faculdades particulares também, que os alunos que querem medicina também estão indo atrás. Então, assim, é um ano inteiro para uma prova. A URGS, por exemplo, são 4 dias. Mas tu não pode ir bem só num dia, tu tem que ir bem nos 4 dias, né? A PUC são 2 dias, o Enem são 2 dias, 2 dias intensos, né? Onde toda uma prova de matemática, que é um conteúdo de 3 anos de cursinho, de colégio, né? Onde tu vê numa prova só 25 questões, que é a URGS, 10 questões, que é a PUC, né? Então é uma demanda muito grande de energia que a gente gasta. Então tudo isso precisa de muita organização, planejamento, autoconhecimento, né? Pra gente poder trabalhar aí e fazer um trabalho de buscar, né, essa aprovação, que é o que a gente faz. Ajuda a trabalhar. Agora, o quanto é importante o teu trabalho, né, Valéria? Nessa questão de agora poder levar o conhecimento das pessoas da importância, né, de uma avaliação, a importância da orientação, para que a pessoa possa realmente usufruir desse momento, que é um momento importante para ela, é um momento importante de expectativa para as pessoas que se relacionam com ela, sejam amigos ou familiares, né, e quanto tu vais poder contribuir para essas pessoas, não só aqui de Porto Alegre, mas também do Brasil, que daqui a pouco você vai poder também dar essas orientações de forma online, de poder orientar um vestibulando, de poder orientar quem está querendo fazer uma transição de carreira, poder orientar os pais desses vestibulandos, que são pessoas chaves, né, para poderem ajudar nesse processo. Então, quanto vai ser rico essa tua contribuição como profissional, né, da neuropsicologia, neuropsicóloga, imagina, sabe muito. E a página Conectando Caminhos, dentro em breve vai estar no ar, com foco para orientação, né, Conectando Caminhos. Vai ser orientação profissional e tudo de bom. Então, assim, a Valéria Fagundes, neuropsicóloga, aqui de Porto Alegre, falando hoje da página dela. Hoje ela começou uma série de vídeos, né, que ela vai poder realmente conversar outros assuntos, é claro, mas o foco dela é conectar caminhos mesmo, né? Conectando Caminhos veio com a ideia de justamente trabalhar então com vestibulandos, né, com o pessoal que quer fazer a prova do Enem, concursos públicos de diferentes áreas
e também com o pessoal que está já na medicina e que busca aí uma orientação para fazer a prova de residência. Porque muitos a gente acaba desconhecendo, né? Mas fazer a medicina são 6 anos. E depois, o que eu vou fazer? Já sou médica, e agora? Né? Você pediatra, você psiquiatra, você cirurgiã, você clínica, mas dentro da clínica, meu Deus, tem outras áreas. E dentro da cirurgia, muito mais. Então, assim, o que eu vou fazer? Né? Então, justamente esse é o meu trabalho, né? De tentar organizar e ajudar esses jovens, né, nessa organização, esse planejamento de conectar, né, o seu caminho, onde você está e aonde você quer chegar, né, e ver qual é a melhor forma que a gente pode fazer para chegar nesse objetivo. Muito bem. Show de bola. Muito bem, isso Olha, aí. vai ser um trabalho belíssimo mesmo, porque eu fico pensando, hoje tu trouxe essa questão da ansiedade, né? Que, por sinal, não vai se esgotar somente nessa live. Outras lives você vai falar sobre a ansiedade também. Justamente a ansiedade dos pais, você pode, Sim, né? muito. A ansiedade do vestibulando, a ansiedade daquela pessoa que quer fazer uma transição de carreira e não sabe como fazer. Cláudia Então, Pedroso e Valéria juntas, só pode sair coisa boa. Uhul, é tudo de flow, gratidão. uma terça-feira maravilhosa no bate-papo. Muito conteúdo, né? Olha, demais, demais. Então imagina o quanto é enriquecedor, porque as questões técnicas, quem domina é você. O público precisa saber que existem essas possibilidades, né? De nós reduzirmos esse sofrimento, Exatamente. né? Na busca da profissão. E, inclusive, quem sabe que a busca pela profissão, ela não se esgota na primeira busca, né? Claro, há quem consiga escolher, de repente, aos 18 anos e seguir uma vida inteira. Mas não foi o que aconteceu comigo. Sim. Né? O meu sonho era ser médica de nenê, não sabia ser pediatra quando criança, né? Mas aí aquela história, crenças limitantes, é um vestibular muito concorrido, medicina na URGS. Meu pai não teria condições de pagar a PUC para mim, então o sonho foi para a gaveta. Né? Aí depois, próximo sonho, ser bancária. Mas meu sonho era ser bancária do Banrisul ou do Banco do Brasil ou Banco Central. Mas pela questão do pai, questão da família, porque isso como estava falando, né, galera? Exato, porque que o meu muitos pai é vêm bancário. Eu cresci dentro do banco, então o quanto isso influencia na escolha profissional também, né? É que na verdade são os nossos modelos, né? Exato. Aê, Essa é a modelagem. primeira questão. A gente tem a questão da modelagem. A gente vai olhar, a gente vê o pai e a mãe sucedidos, que gostam daquilo que fazem. Então eu também vou fazer aquilo, Aham. né? E A aí gente eu vou tem atrás, né? Então assim, eu tenho acompanhado também, como eu trabalho com vestibulandos, trabalho bastante com o pessoal que quer a medicina, né? Que hoje é um público bem grande. Por quê? Porque é um curso concorrido, é um curso onde as pessoas muitas vezes não passam no primeiro vestibular. São pessoas que fazem 2, 3, 4, 5, 6 anos de cursinho para passar numa universidade, né? Então, assim, é algo que demanda muita energia, muita dedicação. É muito frustrante, porque realmente não passar numa prova realmente é muito frustrante. Tu trabalhar também a questão da família, né? Aquela pressão, aquela avó, aquela tia. Tá, e aí, como é que foi na prova? Né? Às vezes a pessoa não tá afim de falar. Como é que a família pode ajudar? Né? Então, são questões aí, tópicos para os próximos vídeos, né? De como é que a família pode ajudar e como é que a família pode auxiliar esses jovens, né? Motivar, fazer com que busque outras alternativas de autoconhecimento, enfim. Então, esse é um momento de muita ansiedade, de muita angústia. De muito né? apagão. O que acontece? Eu venho acompanhando, né? E assim, eu vejo que numa família, às vezes todo mundo é cirurgião. Né? E aí tu vai lá, o vô era cirurgião, o pai, agora eu vou ser cirurgião. É interessante, né? Mas assim, até que ponto será que foi uma escolha dele ou foi uma escolha dos pais? É isso que eu ia perguntar. Né? Tudo bem, é uma escolha. Né? Se a pessoa for feliz naquilo, ok, que bom, que seja muito feliz e que siga. Muitas vezes é pelo comodismo, né? Por que eu vou ter que procurar pacientes se meu pai e meu avô já têm? Então eu já tenho tudo deles, posso trabalhar com eles, né? Então assim, isso é muito interessante. Né? Às vezes a pessoa ela convive tanto naquele meio
que a pessoa não consegue enxergar algo na frente, mas também não foi possibilitado para ela enxergar de outra forma, enxergar outra coisa, né? Isso acontece muito em famílias de médicos, em famílias de advogados, em famílias de engenheiros, né? Às vezes repetições de profissões. Tá bem, não tem um problema aí. Só que se você, a gente vai falar, né? Tanto se for um problema ou se não for um problema. Se tiver pessoas na família com uma profissão mesma que tu tá escolhendo, a gente vai falar, ou se não tiver, a gente também vai falar, né? Então, assim, eu sempre digo que dos dois jeitos, isso tem que vir, né? Isso tem que ser conversado, isso tem que ser trabalhado. Com certeza. Gente, que maravilha, né? Era isso? Esse assunto, sabe que, olha, o pessoal que está assistindo pode deixar nos comentários aí dúvidas, sugestões. A Valéria vai explorar cada vez mais esses conteúdos para vocês. Ela está começando hoje as primeiras lives dela e com sucesso ela vai conseguir mostrar para vocês. Aí, Valéria. Já está fazendo sucesso, né? Qual assim a importância. Aí, aqui, ó, só de mostrar para você, gente. Ó, né? Aqui é a página da Valéria. Ó. Vocês podem curtir. Já estava te mostrando em um momento para vocês. Então, aqui tem os conteúdos, né? A Valéria Fagundes, psicóloga. E em breve nós vamos estar com a página no Facebook, Conectando Caminhos. Isso. É isso aí, ó. Viu? Vocês ficarão sabendo. Conecte seus caminhos, encontre a sua perspectiva, seu propósito e vá ser feliz. Então, 6 motivos. Questões de ansiedade. Eu gravei, eu fiz uma palestra, né? Para os pais de vestibulandos. Eu tava procurando aqui, mas eu postei, né? Se você quiser dar uma olhada, se você tiver interesse, ali eu falo, é uma palestra de 45 minutos mais ou menos, que foi gravada, né? Então são apenas pais de vestibulandos e a gente também tá falando sobre ansiedade, sobre como que os pais devem se portar, como é que eles podem ajudar, enfim, tem bastante conteúdo nessa palestra. Se você tiver interesse. É isso aí. Show de bola! E aí? É isso? Tranquilo? É isso aí. Muito obrigada, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.